A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 213 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade, ao estudo do livro do profeta Isaías. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 41 até o capítulo 43, amém? Separe um tempo, faça a sua leitura com bastante atenção, dedicação, Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 43 e no verso de número 13. E a palavra do Senhor em Isaías 43, verso 13, nos diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Bom, nós temos aqui diante de nós uma das porções do livro do profeta Isaías mais lida nas igrejas, As pessoas amam essa porção de hoje, porque são palavras que determinam um auxílio de Deus, um apoio do Senhor, que dá uma visão de vitória, Por isso que as pessoas gostam de lerem esses textos aqui nos cultos, Principalmente aqueles que amam uma visão profética, E nós vamos ver hoje um assunto que é de extrema urgência na igreja, que é extremamente importante o cristão entender, porém é um assunto, uma doutrina extremamente difícil de se aceitar, porque nós não olhamos para esses textos como deveríamos. E hoje eu gostaria muito que você olhasse para o texto como ele deve ser olhado, tá? Se você não concordar, você tem todo o direito, pode comentar aí no vídeo embaixo, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que pelo menos você pontuasse comigo os pontos que eu vou ler hoje com você, tá bom? Estou lá no capítulo 41, nós vamos começar aí com Isaías, lançando uma profecia onde Deus promete salvar Israel. Isso aqui já é algo importante para nós, porque nós temos falado muito sobre os livramentos de Deus, desde o livro de Gênesis até aqui. E a primeira coisa que é muito importante a gente entender, que alguém que precisa ser salvo não tem condição de se autossalvar, Dentro da igreja é muito comum a gente colocar na mão das pessoas o direito da escolha, o poder da escolha. Você decide, você escolhe hoje servir o Senhor, quando a Bíblia, na verdade, não está nos ensinando isso, Então o homem não escolhe, pastor, escolhe, o homem decide tudo na sua vida, porém todas as escolhas humanas já foram pautadas por Deus, e isso está aqui na Bíblia, certo? Hoje nós estamos falando de Israel, mas lá no Novo Testamento, a mesma visão que é dada para Israel é dada para a igreja, certo? Então, com respeito à salvação, olha o que Deus está dizendo no capítulo 41, verso 8 em diante. Mas agora você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem eu escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Se você prestar bem atenção, todas as obras aqui não são humanas, são de Deus. É Deus quem escolheu, é Deus quem chamou, é Deus quem trouxe, nós somos dele, certo? É ele quem escolhe. Você reparou que o homem não está decidindo nada aqui? Quem está decidindo é Deus. Essa doutrina que nós estamos vendo aqui hoje se chama soberania de Deus. Quando nós falamos que Deus é soberano, significa que Deus realmente é soberano.
Deus é soberano acima de tudo, de poderes, de autoridades, da história, do tempo, de tudo, certo? Depois ele vai dizer ainda, no verso 13 em diante, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Quem está ajudando é Deus, o homem não coopera com nada, é sempre Deus quem está fazendo as coisas ao nosso redor. 14. Não tenha medo, ó vermezinho. Preste atenção que além de Deus chamar Jacó de verme, ele coloca no diminutivo, ó vermezinho, para diminuir a condição de Jacó. Depois ele diz a mesma coisa de Israel, ó povozinho de Israel, pois eu ajudarei, diz o Senhor. Eu sou o Redentor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Então observa que aquele que vai redimir Israel, ou seja, que vai salvar, libertar Israel, ele está dizendo para Israel que Israel não passa de um povozinho, de um vermezinho, né? Que eles não têm condições de se auto-salvar, certo, amados? Aí Deus, agora, além de diminuir Israel e fazer Israel entender que a salvação vem só dele e que sem ele, nem Israel e nenhum homem se salva, nem dos homens, nem do pecado e nem das calamidades, agora Deus vai esfregar no rosto de Israel que Israel, além de não ter condições de se auto-salvar, não deveria adorar ídolos, porque olha o que ele diz no verso 29. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Então ele está dizendo, nem o Deus que vocês criam, ou que os povos estrangeiros criam, são alguma coisa, eles não passam de nada, certo? Então no capítulo 42, o Senhor vai mostrar fora a salvação que ele ia dar para Israel, ali naquele tempo, né, do reino babilônico, do reino assírio, ele vai mostrar no capítulo 42 uma salvação futura, que é a mais importante, que é a salvação dos pecados. E nós temos um Salvador, o Salvador é Jesus, e ele é anunciado aqui, capítulo 42, verso 1. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então observa que Jesus agora, ele nas profecias de Isaías já, ainda no Antigo Testamento, Jesus já é anunciado como alguém que iria trazer salvação para os judeus, mas para nós, gentios também. Então Jesus ele vem ampliando o caminho da salvação, né? Ele vem mostrando para nós que a salvação agora não é só para mais a nação de Israel apenas, mas para todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. E ele vai dizer mais, ele não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Então observa que Jesus, além de ele salvar os gentios, ele age com misericórdia. Ele olha para o homem que também não tem condição de se auto-salvar, e Isaías agora mostra que Jesus então veio salvar, veio socorrer justamente esses que não têm condição de se salvar. Então lá no verso 6 ele diz, eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Observa que Jesus, agora nas profecias de Isaías, já é aquele a quem Paulo vai pregar nas suas cartas. Quem? Um mediador de uma nova aliança. O que é um mediador? É alguém que está entre duas pessoas quando elas estão negociando, né? Uma casa, um aluguel, um carro, uma dívida. Então ele é a pessoa que vai determinar como esse negócio vai ser resolvido. Então sem Jesus, a nossa dívida de pecado nunca seria resolvida com Deus, porque nós nunca teríamos condições de pagar a nossa dívida. Então Jesus entrou no meio entre nós e Deus, ele assumiu a responsabilidade da nossa dívida de pecado e pagou a nossa dívida em nosso lugar. Por isso ele é o nosso mediador. Então, além de pagar a nossa dívida, ele faz uma nova aliança com Deus por causa do homem, e agora o homem, ele não é mais um devedor a Deus. Agora o homem é alguém inocentado diante de Deus
somente por causa de Jesus. Preste bem atenção, amados. Se Jesus não fosse o nosso mediador, nós não nos salvaríamos. Ou seja, o homem não tem condição alguma de se auto-salvar da ira de Deus. Nós dependemos de Jesus para a nossa salvação. Amém? Bom, olha que coisa interessante. Jesus também, assim como Deus Pai, sendo Deus Filho, ele também não divide a glória dele com ninguém. Nós temos nossa geração, e aqui eu não quero atacar ninguém, mas nós temos que expor o texto, né? Jesus, ele não divide a glória dele com outros senhores, com outras senhoras, porque ele diz assim no verso 8: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, só um Senhor, não existe dois senhores, apenas um Senhor. Este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Então nós não podemos cantar louvores a outro nome que não seja o nome de Jesus. Nós não podemos dar glórias a outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus. E olha o que ele diz: nem a minha honra as imagens de escultura. Nós não podemos orar, não podemos nos curvar, não podemos falar diante de qualquer outra imagem, outro ser, outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus. Amém? Então no capítulo 42, ele ainda termina dizendo que Israel era um povo que via, mas não queria enxergar. E muitas pessoas hoje são assim. Elas veem a verdade, mas elas não querem enxergar. Elas preferem manter o seu coração duro, né? Então preste bem atenção. Se no capítulo 41 nós temos Deus falando, né, para Israel que somente ele salva. Se no capítulo 42 nós temos Deus falando que somente Jesus salva, agora no capítulo 42, 43, só Deus resgata Israel. Você observou que é só Deus, somente Deus. O homem não consegue se auto-salvar. Por isso Deus é soberano e nós dependemos exclusivamente da sua graça. Amados, ninguém se salva sem a graça de Deus. Se Deus não nos ajudar, nós não nos salvaremos, de forma nenhuma. Amém? Observa de novo o mesmo tipo de vocabulário que você viu no capítulo 41 e no capítulo 42, é repetido agora no capítulo 43. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Preste bem atenção. Eu o remi. Depois, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Observa que tudo aqui arremete a Deus. É Deus quem está fazendo tudo. Então, no plano de salvação, nós só temos um único papel: se arrepender e crer no Senhor. Só isso. Ao passo que nós cremos, muitas pessoas acham que quando nós falamos crer, é somente dizer que acreditam. Não. Quando nós cremos de verdade, nós passamos a cumprir o que a palavra de Deus diz. E quando nós dizemos assim, você precisa se arrepender e crer no Senhor, significa você se arrepende dos pecados que você cometeu e passa a praticar a palavra de Deus. Porém, para que você pratique essa palavra, o Senhor primeiro tem que te remir, Ele tem que te libertar, Ele tem que te chamar e te fazer um povo dele. Amém? Então nós temos aquele texto maravilhoso, né? Do verso 2 em diante: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não queimará você. Olha que texto lindo, né? Como o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, como o Senhor nos ajuda nas nossas adversidades, né? Ele diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Então o Senhor está fazendo tudo por nós. Lá no verso 10, ele diz assim: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu povo. Você vê que Deus está dizendo para nós que nós somos propriedade dele. Então o homem não é livre para fazer o que quer, principalmente o cristão. Porque o cristão tem um dono. E quem é o dono do cristão? O Senhor, o nosso Deus. Amém? Então ele diz: você é meu servo, a quem eu escolhi. Não fomos nós quem escolhemos Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Para que saibam, creiam, saibam, Ele nos escolheu para que nós saibamos,
creiamos e entendamos o quê? Que eu sou, que ele é Deus, certo? Antes dele não existe outro Deus e depois dele não existirá outro Deus. Olha o que ele diz no verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Deus não precisa da cooperação de mais nenhum nome, de mais nenhuma pessoa, de mais nenhum ser para salvar o homem. Ele é o único Salvador. Amém? Olha o que ele diz no verso 13, que foi o que nós separamos para o nosso devocional. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes que o mundo fosse formado, ele já era Deus. E olha o que ele diz ainda no verso 13. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Ou seja, quando Deus decide agir contra ou a favor da vida de alguém, não existe ninguém que possa fazer alguma coisa para impedir o Senhor de agir. O que mostra que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E ele diz então, terminando o verso 13, agindo eu, quem impedirá? Algumas pessoas acreditam que os homens podem intervir nos planos de Deus e nos propósitos de Deus. E na verdade não, né? A mesma coisa que Isaías diz aqui, Jó declarou no capítulo 42, nós já estudamos isso, né? Que o Senhor é quem sabe o que ele deve fazer. E quem pode impedir os propósitos do Senhor, disse Jó? Ninguém, né? Então, amados, nós temos um Deus soberano, um Deus sobre todas as coisas, um Deus extremamente poderoso e grandioso, e que ele não se curva à vontade humana. Deus nunca se curvou e nunca vai se curvar. E eu vou te mostrar um outro segredo muito interessante, porque nós temos uma teologia sendo ensinada hoje nas igrejas que dizem que tudo que Deus faz é por causa do homem, porque Deus amou o homem de tal forma, realmente Deus amou a humanidade, entregou seu Filho pela humanidade por amor, mas Deus não se curva ao homem, é o homem quem deve se curvar a Deus. Preste muita atenção no que você vai ler agora. Olha o que ele diz aqui no verso de número 25, no capítulo 43. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões. O homem pode se auto-perdoar? Não. Olha o que ele diz. Eu mesmo, sou o que apaga as suas transgressões. Por amor de quem? Por amor do homem? Por amor de mim, diz o Senhor. Os nossos pecados são apagados porque Deus ama a sua glória. E se Deus ama a sua própria glória, por que nós, seres humanos, não devemos fazer o mesmo? Amar a glória de Deus, reverenciar a glória de Deus e nos esforçarmos pela glória de Deus. Olha, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Você sabe o que o homem faz? Sabe no que o homem é expert? Olha o que diz aqui o verso de número 24. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. É isso que nós fazemos sem Deus, amados. Se Deus não nos ajudar, se Deus não for o nosso auxílio, se Ele não for o nosso Salvador, se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, é isso que nós conseguimos fazer, dar trabalho a Deus com os nossos pecados e com as nossas falhas. Mas graças a Deus e louvores sejam dados ao nome de Jesus, que com seu amor Ele nos amou e por causa da sua própria glória Ele nos salvou. Nós fomos salvos para que hoje pudéssemos estar aqui, rendendo glórias, graças e louvores ao nome santo do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não dá a honra dele a ninguém. Então todo louvor, toda honra e toda glória, principalmente pela salvação da minha e da sua vida, deve ser dada somente ao Senhor. Amém? Peço perdão, hoje eu gastei um tempinho a mais, mas foi de bom grado. Amém? Creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Feche seus olhos, abra seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã porque nós não somos merecedores
Te louvamos porque não somos dignos, não fizemos nada de bom para merecermos a salvação. E mesmo assim, o Senhor nos salvou. Mesmo assim, o Senhor nos redimiu e nos libertou das mãos do pecado. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, aonde estaríamos agora, Senhor? Fora de ti não há Salvador. E agindo o Senhor, ó Pai, quem impedirá? Somos gratos, Senhor, pela salvação e somos gratos por esse amor maravilhoso demonstrado na cruz do Calvário. É assim que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e assim todas as manhãs você será notificado assim que o vídeo for postado. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.